E olha, durante uma agenda no interior paulista, agora há pouco, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a candidatura para a presidência de Flávio Bolsonaro está consolidada e negou conflitos com o filho do ex-presidente. Essa declaração aconteceu durante um evento numa montadora em Sorocaba para o lançamento de um novo modelo de carro. Não creio que vai mudar, acho que está sim se consolidando rapidamente, ele está preenchendo esse espaço. Tem o nome Bolsonaro, que é muito forte. Então eu acredito que essa questão está decidida. Então não houve nada disso. A minha relação sempre foi muito boa e continua ótima. Não tem nada, não teve estressamento nenhum. Pelo contrário, a gente conversa já pensando no futuro e é como eu falei, a gente vai trabalhar bastante aqui em São Paulo para um projeto que derrote o PT. A grande questão, o que está em jogo hoje, é o futuro do Brasil. Marcela, vem para cá conversar comigo, porque depois de amanhã, finalmente, acontece até uma aguardada visita de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro na Papudinha, aí no Distrito Federal, em Brasília. Bom, o que eu pude apurar, até conversando ontem com alguns aliados do governador, foi o seguinte. Primeiro, ele fez uma troca importante nos últimos dias, que foi a troca na sua Casa Civil, que era muito criticada. Era o Arthur Lima, que era um amigo muito próximo de décadas de Tarcísio de Freitas, que ocupava esse cargo, era tido como alguém técnico, mas pouco afeito à política, e que não atendia as demandas dos parlamentares. E era também um pouco travada essa relação, a interlocução com os prefeitos. Isso gerava muitas reclamações e depois até um anúncio, uma ameaça de debandada pública do PP, do Progressistas. A gente debateu isso aqui, o Maurício Neves, né, que é o presidente estadual do PP, eu até conversei com ele novamente ontem, mas o que o Tarcísio fez, o movimento que ele fez? Ele nomeou o Roberto Carneiro, que é o presidente estadual do Republicanos, do partido do Tarcísio, para assumir a sua Casa Civil. E por que isso é tão importante? Porque o Roberto Carneiro é tido como alguém, diferentemente do Lima, muito de ótimo trato na política, com muitas relações na política, sabe fazer isso, vai atender as demandas por emendas parlamentares e principalmente vai abrir a conversa para a montagem dessa chapa, dessa aliança em torno de Tarcísio já preparando. Então, isso é uma sinalização de que o governador mudou o foco da eleição à presidência da República, e todo mundo sabe que ele tem a esperança, talvez ainda tenha um fiapinho de esperança, mas isso está diminuindo, e agora está focado na organização da sua reeleição e, portanto, está fazendo essas mudanças estratégicas. Alguns outros secretários vão deixar as pastas, inclusive Gilberto Kassab, né? Provavelmente, porque tem a desincompatibilização. Você tem essas mudanças acontecendo no Palácio Bandeirantes. A outra é que Gilberto Kassab já anunciou publicamente que, na falta de Tarcísio, que era seu plano A para a presidência da República, ele vai apoiar a candidatura. Ele fala Ratinho ou Eduardo Leite, mas tem feito muito mais sinalização para o Ratinho, e o Ratinho já tem assumido publicamente, assim, assumiu publicamente num post, né, numa entrevista, numa declaração que ele deu, que depois rodou as redes sociais, e tem já falado a aliados que ele está disposto, sim, a concorrer ao Planalto. Mas me conta você, Marcela, quais as suas impressões? Amanda, essa movimentação, essas declarações de Tarcísio de Freitas, que coloca ali a candidatura de Flávio Bolsonaro como consolidada, fala que o senador está crescendo, ele fala que Tarcísio e Flávio Bolsonaro vão trabalhar juntos em São Paulo para derrotar o PT, são declarações que foram há muito tempo esperadas e não me parece que elas vêm também de uma forma muito espontânea. No entorno de Flávio Bolsonaro havia muita pressão para que Tarcísio de Freitas mergulhe na campanha, realmente faça esse gesto que ele acabou de fazer, mas demorou, né? Flávio Bolsonaro lançou sua candidatura, sua pré-candidatura em dezembro, e agora que a gente vê esses movimentos mais claros de Tarcísio de Freitas, depois de muita turbulência. A gente não pode esquecer que semana passada, semana retrasada, a gente relatava ali uma hecatombe no bolsonarismo, né? Justamente com uma dobradinha ali entre Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, que foi vista ali como uma chapa em formação. Depois também teve a ausência do governador aqui na visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papuda, que seria quinta-feira passada, agora vai ser nesta quinta-feira. Então, a gente vê uma modulação, sim, e uma forma de adaptação feita por Tarcísio de Freitas para caber no que se espera dele, que é justamente um candidato à reeleição a São Paulo, esquece toda a discussão sobre uma eventual candidatura à presidência da República, foca em São Paulo e apoia Flávio Bolsonaro. É isso que ele fez agora, vamos ver se
a partir de agora esses gestos vão ser mais frequentes ou se foi uma coisa pontual depois de toda essa turbulência que aconteceu, mas fato é que houve um chamado para Tarcísio de Freitas acenar a Flávio Bolsonaro e ele fez sim esse aceno. Ele fez esse aceno a Flávio Bolsonaro também durante a caminhada de Nicolas Ferreira. Tarcísio de Freitas ali no domingo fez uma convocação, ele divulgou vídeos de Nicolas, então ele vem se mostrando agora um pouco mais efetivo, tanto nas redes sociais, tanto quanto em declarações públicas de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Amanda, se isso vai ser suficiente para aplacar as desconfianças sobre as intenções eleitorais de Tarcísio, fica a pergunta, a gente nunca sabe, mas assim, tem um prazo, né? A gente sabe que até ali o final de março, começo de abril, é quando isso vai ser definido exatamente porque é o prazo de desincompatibilização. Até lá, qualquer movimento de Tarcísio de Freitas fora do que se espera dele, do que Flávio Bolsonaro e os filhos do ex-presidente esperam, né, que são esses gestos contundentes, qualquer movimento fora disso vai gerar uma desconfiança. Mas temos o fato do dia, Tarcísio de Freitas, mais uma vez, endossando a candidatura de Flávio Bolsonaro, falando que eles vão trabalhar juntos, então jogando panos quentes nessa discussão toda, Amanda.